Fala aí pessoal, a gente está de volta aqui com o nosso canal Showball, seja bem-vindo, eu sou o Danilo e no vídeo de hoje mais uma edição aí do Mercado da Bola, os clubes contratando muitos jogadores, tanto aqui no Brasil e lá na Europa. Vamos falar aqui do mercado europeu. Dani Olmo, novo reforço do Barcelona. Julián Álvares, muito perto aí de ser jogador do Atlético de Madrid. Também aqui o Corinthians buscando um lateral que estava jogando no futebol francês, revelado pelo Vasco. Vamos falar também aqui do Botafogo, interessado na contratação do Alexandro e muito mais agora para vocês. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí se você não está inscrito, ativa aí o sininho das notificações aí para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Showball. Vamos em busca de 25 mil inscritos, falta muito pouquinho aí. Se você puder compartilhar o nosso canal, vou agradecer demais e comenta o que você quiser no nosso vídeo. Bom, pessoal, após perder o Davidson para o Atlético Mineiro, o Cuiabá tentou a contratação de um centroavante que está no Galo, né? Tentou fechar aí com o Allan Kardec, o jogador de 35 anos chegaria por empréstimo, mas a negociação deu uma travada e melou totalmente até esse presente momento. Pode ser que o Allan Kardec ainda se transfira para o Cuiabá, já que a alta concorrência no Galo aumentou, né, cara? O Davidson chegou lá a Belo Horizonte e o Allan Kardec com certeza vai perder muito espaço, já não era titular, ficava muito tempo no banco de reservas, vai ter que talvez buscar um novo clube. O Fluminense está monitorando a situação do volante Renato Tapia, que está livre no mercado após uma passagem pelo Celta de Vigo da Espanha. O jogador de 29 anos também defende a seleção do Peru. Vale ressaltar que esse jogador foi bastante especulado também em outros clubes aqui no Brasil. A América Mineira acertou a contratação do meio-campista Daniel Júnior, que estava no Vitória. O jogador chega por empréstimo até o término da Série B. Aos 22 anos, o jogador também tem passagens pelo Cruzeiro. O Internacional tem interesse na contratação do meio-campista Lucas Robertoni, está atualmente no Almeria da Espanha. O clube gaúcho fará uma proposta por empréstimo com obrigação de compra aí para o argentino de 27 anos. E lá no Internacional, o clube ainda monitora a situação de outros jogadores. O clube teria encaminhado a contratação do zagueiro Agustín Rogel, que estava atuando no Hertha Berlim da Alemanha. O uruguaio de 26 anos conseguiu a liberação sem custos após o clube não conquistar o acesso à primeira divisão. Quem está de saída do Internacional é o lateral Fabian Busto, né? O jogador que está em fim de contrato com o Internacional deverá ser novo reforço do River Plate. O River já encaminhou essa contratação. Lá no Santos, o clube não deverá utilizar o atacante Pedrinho. O jogador está fora dos planos do clube paulista. Inclusive, o jogador já começou a ser oferecido a outros clubes, entre eles o Corinthians. O clube paulista, por sua vez, descartou totalmente a contratação em definitivo do jogador de 24 anos que pertence ao Lokomotiv Moscou da Rússia. Por sua vez, o Santos tenta reforçar também a equipe. O clube negocia a contratação do uruguaio Nathula Quintana, que defende o Red Bull Bragantino. A chegada do jogador seria por empréstimo até o término dessa Série B. Por falar em Série B, o Enderson Moreira é novo técnico do Avaí para a sequência da segunda divisão. O clube optou pela demissão do Dalpozo e fechou aí com o Enderson Moreira. Se você não sabe, trabalhou lá no Sporting Cristal, lá do Peru. Treinou aí o time na Libertadores, mas foi muito mal e voltou aí ao Brasil. Lá na Europa, o Barcelona acertou a contratação aí do espanhol Dani Olmo, jogador que estava no Leipzig da Alemanha, chega ao Barça aí por 55 milhões de euros, mais 7 milhões de euros em metas. O jogador será novo reforço do Barcelona e está de volta ao clube do seu coração. O jogador também passou por categorias inferiores do Barcelona. Lá na Espanha também, quem está se reforçando é o Atlético de Madrid. O clube chegou a um acordo para contratar o Julián Álvares do Manchester City. O Atlético de Madrid fechou a contratação por 75 milhões de euros, mais 15 milhões de euros em possíveis metas. O atacante argentino de 24 anos foi um pedido aí do técnico Simeone. Com certeza, uma baita contratação, tanto para o Barcelona do Dani Olmo e também aí a do Julián Álvares indo para o Atlético de Madrid. Com dois times aí tentando melhorar para bater de frente com o Real Madrid, né? O Real Madrid a gente está vendo aí que contratou o Mbappé, contratou o Endrick, que com certeza é o grande favorito na La Liga e também na Champions League, mas os rivais tentam se reforçar para fazer frente aí ao Real. Voltando aqui ao Brasil, o Amazonas oficializou a contratação do lateral esquerdo Sid Clay. Lembra dele, aquele com passagens pelo Atlético Paranaense, pelo Corinthians? O jogador estava livre no mercado após passagem pelo Lamia da Grécia. E por falar em Corinthians, o clube tem negociação avançada para contratar o lateral esquerdo Henrique, que está livre no mercado após passagem pelo Lyon da França. O jogador é aquele mesmo, revelado pelo Vasco. Atualmente com 30 anos, o jogador não permaneceu no futebol francês.
Vale ressaltar que ele chegou a se acertar com o Nantes da França, porém no momento de fazer os exames médicos aí para ver como que está a situação física do jogador, a situação fisiológica do jogador, ele foi reprovado. O jogador não conseguiu fechar com o Nantes e deverá ser reforço do Corinthians. Vale ressaltar que o Corinthians também já fechou a contratação por empréstimo do Thales Magno, que também é um outro ex-jogador do Vasco. Ramon Dias aí tentando melhorar cada vez mais o Corinthians para se livrar do rebaixamento. A situação do Timão ainda é complicada, mas o clube tenta reforçar e o Henrique deverá ser novo reforço do Corinthians aí em breve. Deixe nos comentários aí, torcedor corintiano, o que você acha do nome do Henrique. É um jogador que está há algum tempo já fora do Brasil, mas quando defendeu o Vasco aqui no Brasil, ele não era unanimidade, pelo contrário, era um jogador bastante questionado. Não sabemos como que está o futebol do jogador após a passagem pela França. Bom, e outro lateral esquerdo que pode aparecer aqui no futebol brasileiro pode ser aí o Alexandro. O Botafogo fez uma sondagem pelo lateral esquerdo, que foi bastante especulado, tanto no São Paulo e no Grêmio. O jogador está livre no mercado após a passagem pela Juventus. O atleta de 33 anos também desperta interesse, como eu disse, de outros clubes aqui no Brasil e do futebol europeu. A ideia do atleta seria permanecer no futebol do exterior, só que até o momento ele não tem uma proposta oficial para se transferir. O que a gente sabe é que alguns clubes aqui no Brasil sondaram a situação do Alexandre e não levaram adiante essa negociação. Ele esteve muito perto de fechar com o São Paulo, porém o tricolor paulista desistiu dessa negociação e ele seguiu livre no mercado. Agora o Botafogo surge como uma possibilidade para o jogador brasileiro. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa possibilidade aí, quem sabe, do Alexandre jogar no Fogão. Seria um baita reforço para a lateral esquerda aqui do futebol brasileiro de qualquer time, né? Ainda mais que o Botafogo está querendo lutar pelo título brasileiro, pelo título da Libertadores e Copa do Brasil, seria um baita reforço. E lá no Vasco, o clube pode perder jogadores aí nos próximos dias. O Atlético Paranaense estaria interessado na contratação aí do meio-campista Praxedes, que está somente emprestado ao Vasco. O jogador pertence ao Red Bull Bragantino, porém essa situação é um pouco complicada, já que o Bragantino entende que o jogador tem que ficar no Vasco, não deseja a saída dele do Vasco nesse momento, até o fim do seu empréstimo, né? O Vasco, no caso, iria fazer um novo empréstimo do jogador para o Atlético Paranaense até o final dessa temporada. O jogador que não será utilizado pelo técnico Rafael Paiva pode estar de saída do Vasco. Ele se junta a uma lista, uma barca de jogadores que pode acontecer no Vasco, jogadores aí que aparentemente ninguém está querendo, né? Que são aí o Rossi, o atacante Serginho, também o meio-campista Galdames, próprio Praxedes. Esses 4 jogadores estão numa lista de dispensas do Vasco. A situação é complicada aí para o Praxedes, o jogador que é bem criticado pelo torcedor vascaíno, mas desperta interesse do Atlético Paranaense. Por sua vez, o Vasco também tenta se reforçar, porém vem encontrando dificuldades no mercado devido aí aos problemas financeiros. O clube teria demonstrado um certo interesse na contratação do Santiago Rodrigues, atacante que está no Instituto de Córdoba, só que o clube argentino teria pedido 2,5 milhões de dólares para liberar o jogador. Uma negociação bem complicada, porque o Vasco não tem investidor na SAF e mais precisa reforçar a sua equipe. Com certeza o Vasco não deverá fazer esse investimento por esse jogador e vai ter que buscar um outro nome no mercado. Vale ressaltar que o Vasco também entende que é necessário contratar um zagueiro, já que teve negociações frustradas com o Mina, um zagueiro que esteve até certo ponto até mais perto de fechar com o Vasco, porém o alto salário do atleta deve ter sido o grande entrave na hora da negociação e o jogador segue livre no mercado. A defesa do Vasco vem sendo bastante criticada, principalmente com o zagueiro Léo Pelé, e o Vasco tenta buscar nomes no mercado. A ideia da diretoria é fechar com um zagueiro e um atacante. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, é um vídeo mais rápido aí para você ficar bem informado. Tamo junto, muito obrigado por ter assistido até o final e é nóis!